programa a seguir é uma produção independente. A Rádio Elite não se responsabiliza pelo seu conteúdo, mas acredita que as diferentes opiniões contribuem para uma sociedade mais democrática e igualitária. Começa agora da Rádio Elite, o programa Momentos com Sônia Apolônio. Um show de variedades, entrevistas, curiosidades e muito mais numa revista eletrônica. E com vocês, a comunicadora Sônia Apolônio. Olá, muito boa tarde a você, minha querida ouvinte, meu querido ouvinte aqui da Rádio Elite, minha Rádio FM. E muito obrigada a você, meu querido telespectador e minha querida telespectadora, que eu já estava com muitas saudades. Você que está ligadinho aí na elitv.com.br, é com muito carinho que hoje estamos aqui ao vivo, através da Rede Elite de Comunicações, aqui nesse estúdio, hoje, dia 3 de julho de 2024. E o mês correndo rapidinho, e o ano correndo rapidinho também, e é com muita alegria mesmo, porque eu já estava com saudades. Eu tirei aí uns diazinhos para descansar um pouquinho, viajar e trabalhar também, e voltei com muitas saudades de você, você que nos recebe todas as semanas, você que nos dá essa audiência tão grande, você que nos transmite o seu carinho e que já está ligadinho aqui no nosso podcast Momentos. E com certeza vocês já estão vendo os nossos convidados muito especiais, como sempre, de hoje. Eu quero mandar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo de tantas cidades aqui do estado de São Paulo, que hoje está uma tarde assim mais quentinha, mas que esteve assim numa temperatura bem baixa, já o frio, muito frio aqui em São Paulo. E eu quero mandar um grande abraço a todos vocês do nosso imenso Brasil. Você que está ligadinho aqui conosco através da Rádio Marconi, do Rio Grande do Sul. Um grande abraço a você também da Rádio Paineira do Rio Grande do Norte e da Master FM no Rio de Janeiro, e a todas as afiliadas aqui da Rede Elite de Comunicação. É com muita alegria que nós estamos com você bem pertinho de nós, aqui na nossa sala de visitas. E eu não posso deixar também de agradecer a todos os brasileiros que estão distante aqui do Brasil, passeando, residindo em outros países. Você aí de Portugal, você também do Emirado Árabe, da Itália, de tantos países que nos enviam as suas mensagens. Recebam o nosso carinho, o nosso abraço. E eu quero desejar a você uma tarde bem gostosa, porque hoje o nosso bate-papo vai ser muito, muito importante. Aliás, é um dos temas mais debatidos hoje, porque quem não gosta de ter saúde? Não é? Às vezes a gente está assim, em momentos tristinhos, às vezes um pouquinho deprimidos, às vezes não sabemos como que a gente está, às vezes a gente não se sente muito bem, e nós precisamos, às vezes, tirar o acúmulo, o cansaço das nossas vidas. E é sobre isso que nós vamos falar com os nossos convidados de hoje. Nós vamos falar sobre a saúde mental e sua importância, vamos falar sobre como tratar os nossos adolescentes, as nossas crianças tão dependentes da saúde, e vamos falar também, inclusive, da importância de nos cuidarmos. E os nossos convidados de hoje, uma já esteve aqui e o outro convidado está sendo recebido hoje. Muito obrigada a você, minha querida amiga Taninha. Obrigada, meu amor. Seja muito bem recebida mais uma vez. Ela está muito chique hoje, muito linda, viu, gente? Sempre é. A nossa Taninha da Bethesda. Eu gostaria que você cumprimentasse aí os nossos convidados. Fique à vontade. A sala é sua, meu amor. Eu é que agradeço nessa tarde, né?
de poder estar aqui mais uma vez, né? Da gente estar falando de um assunto tão importante e que ainda se torna um tabu, sabe, Soninha? Quando a gente fala de saúde mental, as pessoas ainda têm, assim, muito receio de falar sobre isso, né? E todos nós precisamos, né? Porque diz que de médico e louco todos nós temos um pouco. Então, verdade. É um assunto que deveria ser abordado com mais frequência e a gente está vendo aí que depois desse momento pandêmico, a gente está com muitas pessoas, né? Já tinha os problemas e se aflorou muito mais depois da pandemia, né? Então, eu acho que é um assunto que deveria ser abordado com muito mais frequência, para que as pessoas até entendam que às vezes pessoas têm vergonha de falar sobre isso. E todos nós precisamos de um psiquiatra, de um psicólogo, um terapeuta. Todos nós precisamos de fazer terapia, né? E é por isso que hoje eu convidei, né, também o Andy, que é um prazer estar com ele aqui nessa tarde também. E agradecer a você, né, Sônia? Agradecer aos amigos que ainda não entraram, aos amigos que vão entrar, porque tem bastante gente querendo saber, né? Mas se não entraram, vão entrar logo mais. E eu acho que é o momento da gente estar falando sobre saúde, né? E a saúde mental. Porque quando a gente fala de saúde, a gente só pensa no físico, né? E esquecemos do mental, que é o importante. Esquecemos, não é? E diz que você falou certo, né? Que a gente sempre tem um pouquinho de louco, né? E dizem que o nosso cérebro, ele não é perfeito não, viu? Sabia disso? E eu quero apresentar a vocês o André, um terapeuta que faz parte de todo esse estudo. Seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez na Rede Elite de Comunicações. Fique à vontade, meu querido, para cumprimentar todos os nossos ouvintes, telespectadores, amigos e todos os que estão nos acompanhando. Aliás, participe do nosso podcast de hoje, fale sobre você, dá um alôzinho aqui no nosso celular 99439-6897. Ligue aqui para a Rede Elite e participe. Fique à vontade, meu querido, para cumprimentar a todos. Olá, estão te vendo ali, todo o Brasil. Legal, Sônia, obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos, né, todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. É um tema bem relevante no valor terapêutico nas clínicas onde eu trabalho. Isso é muito importante, que a gente cuida muito da saúde mental e as pessoas elas precisam entender que elas precisam desse cuidado. Precisa olhar para dentro e olhar qual que são os gatilhos mentais, o que ela vai buscar, qual é aquela criança interna que tem lá que precisa ser cuidada, quais são o diagnóstico que a gente precisa fazer ao longo dos atendimentos para a gente poder entender onde que se perdeu nesse meio do caminho. Então, acho que é um tema sensacional. Estou feliz muito por participar mesmo e, de verdade, obrigado. Obrigada, meu amor. Você falou algo muito, muito certo, sabe? Que nós temos uma criança dentro de nós, né? E às vezes essa criança entristece, às vezes essa criança está assim envolvida em problemas, ou às vezes nós não percebemos o acúmulo de trabalho que nós colocamos na nossa vida. E às vezes a gente precisa assim dar um tempo para rever os amigos, para pensarmos e para também termos assim consciência que nós somos humanos, né? Que a gente precisa de um acompanhamento e daquele abraço gostoso que nós já estamos mandando para vocês que estão nos assistindo. Até logo mais. Um grande beijo. Seu animal de estimação é um membro da família. Quando precisar de cuidados médicos, leve-o a quem cuida com carinho e dedicação. A Clínica Veterinária do Limão é tudo de bom. Avenida Deputado Emílio Carlos, 249, no bairro do Limão. Informações, ligue 3965-8382 ou 3965-8282. Clínica Veterinária do Limão. Estamos apresentando Momentos com Sônia Apolônio. Olá, estamos aqui de volta no nosso podcast Momentos e é com muito carinho que nós
nós estamos recebendo vocês, sendo recebidos aí, onde quer que você esteja no nosso imenso Brasil, através aqui da nossa sala de visita aqui na Rede Elite de Comunicações. Bem, hoje o nosso tema é muito especial aqui com a nossa querida Taninha, da Bethesda, e também o nosso querido amigo Andy, terapeuta, e nós vamos falar sobre esse tema importantíssimo que é saúde mental. Bem, minha querida Taninha, você que tem sempre grupos, que você dirige tantos projetos, tantas ações e tudo mais, o que você pode nos falar sobre saúde mental? Como entender quando nós nos encontramos depressivos, tristes? Como diagnosticar que nós estamos começando a entrar numa depressão, num afastamento na nossa vida? Bem, Soninha, eu tenho um grupo de apoio a famílias, né? Eu sou coordenadora de grupo do Amor Exigente, então eu trabalho com famílias, né? Que a gente fala qualidade de vida, né? Sim. E é o que nós buscamos, né? Porque tá difícil. E a gente não descobre quando a gente tá com depressão. A gente não descobre. Quando a gente vai ver, a coisa já tá bem aflorada, né? Essa é a realidade. Verdade, eu também acho isso, sabia? E aí, mas as famílias que eu acabo atendendo, ou até mesmo que elas passam no posto de saúde, e aí a assistente social, alguém da saúde que tá lá, eles têm esse olhar, né? Que aí encaminha até a gente. Sim. Mas geralmente eu atendo as mães, as vozinhas, porque elas estão com um problema, já vêm de uma família disfuncional. E aí, nós que trabalhamos, assim, eu sou terapeuta, psicanalista, a gente acaba já tendo esse olhar, né? E mediante esse olhar é que a gente vai identificando, e através do grupo é que a gente vai conversando com essa mulher, e aí a gente vai perguntando para ela, a gente faz dinâmicas, trabalha com metas, e aí a gente deixa que elas mesmas descubram que elas estão com um problema. Porque geralmente as pessoas vão no grupo porque eles vão sempre pelo problema do outro. E quando eles chegam lá, que a gente começa a trabalhar, ela se dá conta que é ela que tem um problema. E é ela que precisa se cuidar. Então, hoje, nós vivemos assim, sempre preocupado com o outro, sempre procurando ajuda para o outro, sendo que nós que precisamos ser cuidados primeiro, né? Porque não tem como eu cuidar do outro se eu não me cuidar primeiro, né? E é por aí, através da fala, através da escuta, é que a gente vai trabalhando, né? Quando chega essa família. E hoje a gente está, assim, numa sociedade, né? Bem doente mesmo, em todos os sentidos, né? E, que nem eu tô te falando, quando a gente vem descobrir que essa pessoa tá num grau de depressão, às vezes já tá bem avançado, às vezes a criança, hoje a gente tá com muita criança com problema depressivo, com problema de ansiedade. Sim. E nunca se viu uma geração com tantos problemas como agora, como você estava falando da criança, né? Mas hoje nós estamos com aquele problema bem sério, dá licença um pouquinho. Hoje as famílias estão assim, né? Todas conectadas, as famílias hoje já não conversam. E aí, se não estão ali no olho a olho, conversando, No vivendo, isolamento, na verdade. isolamento. Cada um unidos, mas todos isolados na rede social, na Sim. verdade, né? Sim. Então perdeu-se aquela característica de família, daquela família que brigava até, que batia papo, que concordava, os pais estavam sempre acompanhando os filhos, e isso tornou-se um isolamento, não é, na Sim. verdade? Inclusive com casais, né, querida? Sim, porque casal que já vai para a cama com o celular, o tempo que eles poderiam estar partilhando ali o dia a dia, projetando, né? Ainda mais nós pobres, né? Que a gente pensa tanto, nem recebeu ainda, já está ali programando o que vai fazer com o salário daqui de 2 meses, né? Então, esse tempo que a gente tinha, sabe, Andy, para poder estar pensando sobre isso, tá cada um ali no seu quadrado. Eu acho que hoje em dia não existe classe social para isso não, sabia? Eu acho que a coisa ficou tão grave,
que não existe classe social, porque você vê que todos têm um celular, né? Sim, não, mas quando eu falo de pobre, eu falo assim, de programar, né? Aquele tempo que tinha ali, o casal conversando, programando, não tem batendo tem. aquele papo, se beijando, não é verdade? Trocando carinho, e estão assim, envolvidos no celular, o que causa muitas separações, né? E vamos falar aqui, fazer essa mesma pergunta para o nosso Andy, querido aqui, nosso terapeuta, né? Com esse olhar que você tem, como começar o tratamento, como diagnosticar que essa pessoa não é mais aquela pessoa que era antigamente, como que você pode ajudar, estar ajudando, porque uma família começa pai, mãe, ou só avós, como você começa a diagnosticar o problema que está indo tão além, Andy? Então, Soninha, o que eu identifico eu cuido mais, a Tânia ela cuida mais dos familiares, eu Sim. tenho essa vertente também, mas eu sou mais focado no filho, né, no adolescente, atendo adultos também, Certo. mas eu sigo uma outra cronologia. Certo. Dentro dos atendimentos que a gente faz, muitas vezes existem muitas comparações, principalmente em relação à rede social. Aquela família plástica, aquele sorriso plástico, muitas vezes escondem uma desigualdade mental dentro de casa. Então, por exemplo, às vezes, eu digo por mim que muitas vezes eu tinha um sorriso plástico na internet, mas por dentro eu estava moído. Eu estava com a minha saúde mental totalmente comprometida e buscando recompensa em outros lugares. É mesmo? O que a gente faz dentro do processo, primeiro, é uma anamnese para poder entender aquela pessoa. E no processo a gente faz uma raiz cultural, que a gente fala. Né? A gente faz uma cronologia de como é a sua infância, como foi a sua adolescência, sua pré-adolescência, a adolescência em si, o que ela vem trazendo de bagagem, de bom ou ruim ao longo daquele percurso. Por que degradou tanto a saúde mental dela, quais foram os gatilhos mentais, por que ela foi buscar recompensa em algumas coisas. Então a gente vai fazendo uma sondagem, né? Claro, dentro dessa... Claro. Um estudo, na verdade, não é? Dentro de algumas perguntas que a gente faz, e a gente vai tirando um diagnóstico para ver qual é o plano de ação, o que a gente pode executar dentro daquela situação de cada indivíduo, né? E você passou por isso também, para você começar a fazer esse tratamento, você também passou por isso, por um momento em que você precisava se encontrar, Andy? Ah, sim. Eu não tive uma família... eu tive uma família disfuncional, Sonia, né? Meu pai foi embora muito cedo e eu não aceitava essa ida. Eu me senti muito abandonado e rejeitado. Só que eu não tinha noção que isso ia me tornar um problema maior ao longo do tempo, né? E quando eu fui buscar recompensa em outras coisas, eu percebi que eu me perdi. E dentro desse percurso eu trouxe alguns traumas de infância. E que quando eu cheguei no meu relacionamento, eu projetei esses traumas no meu relacionamento. Então eu ficava codependente também. Então, ou seja, a minha dependência sempre do outro era muito maior do que eu por si só. E isso foi causando muito ruído dentro da minha cabeça. Minha saúde mental ela foi ficando fragmentada e eu precisei realmente buscar ajuda e me identifiquei, me tornei uma pessoa íntegra, né? Uma pessoa inteira. Aí eu falei, cara, então eu preciso agora ajudar outras pessoas. Né? Uma pessoa bonita, aí o pessoal está assistindo, uma simpatia, o Andy. E Andy, você entende que nós todos passamos por momentos assim, porque a vida muda, não é? A gente, mesmo sendo criada num lar, com mimos, com carinho, com afeto, existem momentos que nós temos que nos desgrudar um pouquinho do pai e mãe, que a gente segue a nossa vida, segue os nossos caminhos. E você não acha também que o fato de ter pessoas que só querem fazer o bem, sem se olhar, não é desgastante? Também não é uma forma de fugir de uma realidade? Eu tenho um caso, Sonia, que eu tenho acompanhado. Ela tem tudo isso. Uma família perfeita, os pais juntos até hoje. Só que dentro dela, ela nunca se sentiu amada porque ela não se sentia suficiente. Então ela sempre precisava mostrar mais, ser a melhor aluna, ser a melhor filha, não dar trabalho. Isso causou um problema, porque
quando o problema chegou para ela, ela falou, cara, eu não posso dar trabalho para minha família, que eu sou a filha perfeita, que eles me colocam num pedestal. Então, isso também sufoca. Então, tem as duas vertentes, né? Quem tem a família disfuncional e quem muitas vezes tem uma família perfeita, que não tem a necessidade de ter nenhum tipo de fuga, mas não se encontra de uma forma suficiente. E isso acaba sufocando também, porque não quer dar trabalho e tal. Então, realmente ajuda São dois polos, né? São o valor dois terapêutico, tanto do familiar quanto do ente querido, ele é extremamente importante. Porque a recuperação ela é contínua. Então, foi aquilo que você comentou. Em algum momento, nós esgotamos. Em algum momento cansamos, e é nesse momento que a gente entra para poder ajudar e entrar no buraco com a pessoa e tirar ela de lá. Esse é o trabalho. E isso que é a importância, não é, de ter assim essas pessoas como você, Tânia, que faz tantos encontros, que fala tanto sobre o amor, né? O amor e a necessidade do tratamento, a necessidade de estar participando, ter grupos de apoio e tudo mais. Nós sabemos que na internet, nós sabemos que no Instagram a gente só mostra felicidade, né? A gente mostra uma vida luxuosa, uma vida bonita. A gente não vai pôr no Instagram coisas que nós estamos passando, que não é a realidade, muitas vezes, a maioria das vezes, né? E o que você fala quando você, para esses meninos que estão precisando do teu apoio, do amor, como você faz para aproximá-los da família, de fazer esse entrosamento entre famílias, e também muitos que não conseguem superar e entram para a dependência química, que você também fala tanto sobre isso e ajuda tantas pessoas na recuperação. Fala para nós, querida, como que você consegue tirar essas famílias e fazer com que as famílias cuidem desses adolescentes que, porventura, infelizmente, seguiram um caminho difícil de sair? Assim, né, eu estava ouvindo aqui o Andy falar, né, eu não só trabalho focada na família, mas sim com o jovem também. Por quê? Só que hoje eu aprendo assim, eu acho que quando a gente fala é porque nós já tivemos uma experiência para chegarmos até aqui, né? Sim. Então, assim, quando a gente nasce sem nada. E no longo do dia a dia a gente vai carregando as bagagens, vamos enchendo as nossas malinhas de bagagem, né? E eu acho que a rejeição, o que o Andy estava falando aqui, né? Quando você vem de uma família disfuncional, ou quando você vem até de uma família que quer muita perfeição, muita família que cobra muito, eu tenho analisado muito assim. Eu crio 2 netos, né? O Igor é aquele que vai ali, que pega o computador, que ele fica procurando inglês, ele olha espanhol, que ele gosta muito, porque ele quer se preparar para ir para os Estados Unidos. O sonho dele é morar nos Estados Unidos mais para frente. Do outro lado, tem o meu neto, que eu falo, Christian, tá? E ele fala assim, vó, eu quero ser motoboy. O que acontece? Eu estava vendo muito isso, porque com vários jovens acaba acontecendo isso, onde eu não sei de você, mas tipo assim, nós, pais, mães, a gente fala assim, eu vou estudar meu filho para ele ser um médico, para ele ser um advogado, para ele ser não sei o quê. Então, isso é o que nós projetamos, não é o que a criança quer. Exato. Então, se a gente for parar, eu ouço muitos jovens, às vezes o menino quer ser o quê? A maioria dos meninos, principalmente vindo da periferia, eles sonham em ser jogador. A maioria. E o pai tá ali já fazendo a carreira dele. Você entendeu? E aí, o que acontece? Às vezes tem muita frustração, porque às vezes o pai quer forçar o filho a ser uma coisa que nem eu estou te falando. O meu neto quer estudar para ir para os Estados Unidos. O outro quer... Ele falou, vó, eu só quero trabalhar, comprar minha moto, ser um motoboy. Eu falei, Christian, a gente sabe que ele está em fase ainda, que vai mudar. Mas o que eu quero dizer? Quando eu falo tudo isso, Sônia, eu falo falando de mim.
eu sempre fui a fora da curva da família. Por quê? Porque Eu acho você tão na curva certa. Você passou por consulta com o Andy, não foi? Não. E o que acontece? Para minha família, eu sempre fui cobrada por não ser o que eles queriam. Mas o que? Eu sou aquilo. Eu lembro que quando eu era criança, que antigamente fazia-se os enterros em casa, né? Eu ia buscar aquele escravo, eu lembro como hoje, tá? Então, tudo isso vai se encaixar aonde o Andy falou. E aí você acaba sendo o patinho feio, você acaba sendo a ovelha negra quando você não faz o que os outros querem. E hoje o meu irmão está muito bem, graças a Deus, é um cara muito, muito inteligente. Mas eu e ele conversando, ele fala assim, nossa, Tânia, ainda bem que você poderia ter sido isso, se envolvido com droga, ter feito um monte de coisa e você não fez. Por quê? Porque, tipo assim, quando você tem os seus sonhos e o seu pai, ele sonha no seu lugar. E aí, quando você não é aquilo que eles querem, então eu acho que tem muita cobrança dos pais em cima. Eu acho que os pais têm que trabalhar um projeto de vida dos filhos, que hoje a escola faz isso, sabe? E aí, a gente quer que os filhos a gente esquece que filhos, eles têm vida própria. Eles têm o direito de escolher o que eles querem ser. Tanto é que até hoje, eu fazendo tudo que eu faço para minha mãe, eu não trabalho. Entendeu? Eu não trabalho. Eu não trabalho. É bem isso mesmo, você entendeu? não é? Por quê? Porque eu nunca quis ser uma CLT, ser aquela piona de, sabe? Sim. Eu sempre gostei de ser uma assistente social, de fazer o que eu faço, de trabalhar. Independente. Isso. Então, assim, né, para eles é surreal que hoje eu vá para Cracolândia, que eu tô ali com o pessoal do Sena, aí tem outra coisa ali, eu tô ali. Eu gosto disso. Então, sabe, aí parece, eu tenho muitas pessoas que hoje elas estão frustradas por elas não serem aquilo que elas querem. Ou às vezes tem muita cobrança da família. Entendeu? Aí às vezes o outro olha e fala assim, olha, seu irmão, a gente não pode fazer caças bruxas. Cada um de nós, mesmo sendo irmão, só que olha os dedos, né? Eles são todos da mesma mão, só que eles são diferentes. Então eu vejo muita cobrança. E o jovem hoje, eu acho que está faltando muito essa conversa com o jovem, sabe? De estimular. Seu filho quer ser um pintor? Ok. Olha, hoje ninguém é que ele parece loucura, Sônia. O meu filho é um dos maiores grafiteiros de São Paulo. É mesmo? O meu filho é. É lindo, onde vocês verem tomada em São Paulo inteiro é do meu filho, aqueles macacos, São Paulo inteiro, Monkey Crazy é do meu filho. Eu tenho muito orgulho, porque meu filho tinha vontade de desenhar, eu não tinha dinheiro para comprar. Nossa, hoje aqueles esqueci como que chama aquele, canson, era caríssimo. Sim. E só na João Gonçalves antigamente que tinha uma escola, mas aquilo ali era surreal para mim, né? Mas graças a Deus, com o talento dele, hoje meu filho é um... Nossa, não tem nem palavras para falar dele, né? Se destacou. Então, mas eu sempre incentivei. O outro estudou, fez um monte de coisa, ele quis trabalhar na construção civil e está muito bem. Então não existe isso, sabe? Então a gente tem que apoiar os nossos filhos, amor. Eu acho que falta muito amor dentro de casa. Eu acho que a família, certeza, o acolhimento, a união da família, o acolhimento da essencial. família, sabe? Porque quando você não abraça seu filho, o traficante abraça. A rua abraça. E é aí que a gente começa a ver todos esse outro problema. E é com muita facilidade, não é? Isso. Então, quando ele procura dentro de casa que ele não acha, ele vai para a rua atrás daquele que ele acha que são os iguais. Entendeu? É onde ele é acolhido, até certo ponto, né? E quando você vai ver, a gente vai estar nessa problemática que nós estamos vivendo hoje, das ruas cheias e aquela coisa toda. Mas você não acha, vou perguntar para o Andy, você também não acha, Andy, que as amizades influenciam muito no decorrer da adolescência, da vida escolar, de tudo? Porque tem famílias que hoje sofrem com o problema dos filhos e foram muito bem criados, tinham de tudo, né? E através das amizades, posteriormente, eles se perderam na trajetória do caminho e a família não conseguiu mais trazê-los de volta. Então, você não entende que também essa influência dessa falta de acompanhamento dos pais para com os filhos precisa voltar isto?
Sim, Soninha, assim, não que isso caracterize, né, que eu vá fazer o que eu fiz por conta das amizades, mas sim influenciam porque foi como a Tânia falou, eles abraçam a gente, porque nós não temos o acolhimento dentro de casa, nós não somos vistos dentro de casa, porque eles estão preocupados mais com outras coisas do que com a gente. Então, uma forma, às vezes, que eu fiz de chamar a atenção foi fazer coisas que eles achariam ruim naquela época. Sim. E não ter essa atenção dentro de casa, ser exposto, né, ter uma vida ruim na minha concepção da época. Hoje eu entendo que eles deram o que eles podiam me dar, mas na época eu não tinha essa concepção de que eles estavam, minha mãe no caso, né, estava se esforçando para que fizesse o melhor para mim. Eu não tinha esse entendimento. Meus olhos brilhavam para aquelas outras pessoas que tinham algumas correntes bonitas, ficavam envolvidos com outras garotas, tinham um certo conceito dentro da escola. Sim. Isso me atraiu. Só que quando eu cheguei lá, para eu ser aceito, eu tinha que fazer o que eles faziam, que era primeiro beber e depois usar drogas. Então, faz parte, sim, do contexto, porque quando eu tenho uma carência, um vazio dentro de casa, eu preencho na rua com quem me acolhe. E também isso vem somar, as tuas palavras vêm somar ao que a Tânia falou, que nós, como pais e mães, na nossa mente, quando os filhos são pequenos, falam, não, esse tem cara de médico, esse aí vai ser um advogado, esse vai ser... A gente projeta na vida uma profissão boa, uma profissão que dê um renome, e muitas vezes não é nada do que o filho deseja, não é nada já do que está programado na vida dele. Então, isso tudo gera uma decepção muito grande. Como a Tânia falou, meu filho se tornou um grafiteiro. É um artista, não é? Porque ele gostava de desenhar, ele gostava... Quantas entrevistas que nós fizemos aqui com cantores que os pais não queriam que cantasse. E foram cantar na igreja, e da igreja voaram, né, com sucesso atualmente. Então, nós como pais, também nós temos que ver que nós erramos muito. Às vezes a gente faz certas comparações que não tem sentido. Você precisa ouvir mais o filho e entender que são fases na vida dele. Fases de que ele precisa de nós em todo o tempo, né? Porque o filho vai ter já 50 anos, 60 anos e vai precisar dos pais, não é? Então, é um conselho, o filho sempre volta para casa, não é? Do jeito que for, sempre volta para casa. Então, os pais hoje estão... Como os pais são muito modernos hoje, eu entendo isso, que os pais são muito modernos. A mãe trabalha, a mãe se profissionalizou, graças a Deus, a mulher conquistou seu espaço, o homem também. Então, os filhos ficaram um pouquinho, assim, sem esse apoio todo, não é? Então, sem esse diálogo, e muitas vezes, hoje, eu entendo que o número de filhos com problemas, com famílias problemáticas, aumentou demais, né? Então, até nós temos aqui uma pergunta, muito obrigada, Luiz, do Jardim Leonor. Ele pergunta, os traumas da infância podem atrapalhar a vida conjugal do casal? Com certeza, sim. Sim, porque eu estou acompanhando uma pessoa que ela terminou o relacionamento recentemente, de 9 anos, por conta de uma traição. Certo. Né? E eu conversando com ela, e ela sofrendo, sentindo várias dores e tal, eu falei, cara, fala um pouquinho da sua infância. Você foi criado por mãe ou por pai? Ela, por mãe. Tá. E quando seu pai saiu de casa, você se sentiu abandonada? Sim. Se sentiu rejeitada? Sim. Você trabalhou isso ao longo do percurso da sua vida? Você foi no psicólogo? Foi numa terapia? Não cuidei. Eu falei, cara, é isso. Você está se sentindo abandonado e rejeitado pelo seu relacionamento. Você está se sentindo trocado novamente como você se sentiu lá na sua infância. Aí ela começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, meu Deus, cara, eu não acredito nisso. Eu falei, Então a gente precisa primeiro resolver essa parte, né, de lá de trás, porque
essa dor, algo insuportável que você está hoje, não é porque ela te traiu, e sim aquele gatilho mental, ele voltou, algo que não foi resolvido, né? Porque assim, Sonia, o problema, quando você não resolve, ele cresce na escuridão. Então, imagina, ela está com 27 anos, ele saiu com 5 anos. Olha quantos anos esse trauma de abandono e rejeição ela carregou, né? E dentro do relacionamento, ela projetou a felicidade dela naquele relacionamento, colocou num pedestal. Aí, quando houve uma intercorrência dentro da relação, veio toda aquela sensação da infância. E a gente comecei a trabalhar com ela ontem, então agora daqui para frente, então sim, atrapalha sim, não resolver os problemas de trauma, inadequação, rejeição, logo no início, abandono, não é? Logo autoestima, tem tudo isso que precisa abrir o quartinho escuro lá e pegar uma gavetinha para mexer. E é difícil, né? Bastante, e eu quero perguntar, Teninha, você acha que uma traição, como eu acho que você deve ter muitas mulheres que conversam sobre isso, você acha que é uma dor fácil de apagar? Não, até porque é como o Andy estava falando, né? Quando eu faço uma anamnese geralmente de quando é um problema relacionado a casamento, né, a conjugal, é aquilo que ele falou, a gente sempre tem que fazer o desligamento, sabe? E aí a gente vai ver o porquê, porque assim, quando você está bem, você sabe que se a pessoa te traiu é porque ela não te merecia. Já começa por aí, mas isso você tem que estar bem, sabe? Você vai sofrer, vai sim, porque nós somos ser humano, a gente sente, né? Agora, quando a pessoa, e a maioria das pessoas, Sonia, por isso que eu falei no começo que nós precisamos de uma terapia, nós precisamos de um psicólogo, porque no decorrer da vida a gente vai carregando, vai enchendo a malinha, então chega uma hora que a gente precisa esvaziar. E como a gente vai esvaziar? Quando a gente faz a terapia, que você vai lá e você faz esse desbloqueio, sabe? E você começa a tirar essas coisas. E quando você tira isso, você aprende que primeiro eu, segundo eu, terceiro eu só quero aquilo que faz bem pra mim, sabe? Que eu vou fazer 25 anos que eu tô casada com aquele indivíduo ali. Vamos registrar a presença dele, não é? Fala o nome dele, manda um beijo. É que ele tá ali fora, ele tava ali olhando no instante, né? Então, assim, a gente, eu falo por mim hoje, como eu vim com meus traumas de infância, aquela coisa todinha, a gente sofre a rejeição. E principalmente quando é uma traição, quando você tem problema de rejeição de infância que você não trata, vira aquela bola de neve, como o Andy tá falando. Então, a mulher, principalmente a mulher, né? Você fica com a autoestima muito baixa, você fica depressiva, você, né? Com todo aquele contexto. Mas quando você já tá tratada, feito esse desbloqueio, sabe? Você vai superar isso muito mais fácil. Por quê? Você vai aprender a se amar primeiro, sabe? Porque se a pessoa, ela tá do lado de uma pessoa maravilhosa, assim como nós, e o cara tem coragem de trocar umas mulheres como nós, é porque não nos merece. Você entendeu? Tem a dor, sim, que é a dor normal, né, Andy? Mas já não vai ser aquela que teria antigamente. Eu acho que é isso, né? E é por isso que nós temos que olhar o nosso interior, porque você falou algo interessante. Muitas mulheres e até os homens, numa separação, se culpam. A culpa foi minha, na verdade, eu deveria ter compreendido melhor a pessoa. A princípio, a mulher se culpa muito. Sim, a mulher se culpa muito. Eu trabalho a violência contra a mulher, a criança ou adolescente. Certo. E então, em uma dessas reuniões que nós estávamos conversando, eu consigo identificar por que tem tanto feminicídio. Porque nós vivemos numa sociedade tão patriarcal que o homem hoje ele não aceita quando a mulher não quer mais ele. Por quê? Já vem de lá raízes. Porque eu amo trabalhar as nossas raízes culturais, que ela vem lá no primeiro princípio do amor exigente. Gente, aquilo ali é tão rico quando a gente começa a trabalhar nossas raízes culturais e a gente fala, quem sou eu?
Aí você vai entender um monte de coisa na vida, sabe? Então, quando a gente vê esse feminicídio, a gente vê como a gente está nessa sociedade patriarcal, como eu estou te falando, Sim. e antigamente era assim, era o homem que não te queria. Então, eles não foram preparados para ser rejeitados. Você pode ver que eles não aceitam. Se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Então, aí você vai, sabe, desmistificar tudo isso e você vai ver lá atrás. Então, eu acho que todo mundo tem que ser trabalhado a raiz cultural, né? Para começar tudo, tem que ser de lá. Eu acho que não é só a raiz cultural. Eu acho que hoje, principalmente, por mais que existam as equiparações do homem com a mulher e tudo mais, eu acho que tudo tem que ser trabalhado na própria autoestima. Eu gosto de mim, eu mereço ser feliz. E eu acho também, meu pensamento é que nós mulheres temos que nos profissionalizar. Sim. Não é? Porque antes a gente via o homem como o mantenedor da Sim. casa, né? Aquele que cuidava, que zelava, que trazia para a família o melhor. Então, Hoje não é assim. Então, numa separação, num divórcio, que antes as mulheres com mais idade sofriam muito, se sentiam culpadas, hoje não. Hoje parece que é algo assim, não, foi embora, já começa um outro relacionamento e seja o que Deus quiser, se der certo, Deus, se não der certo, eu parto para outra. Então, hoje está simplificado. Então, eu acho que hoje existe duas famílias diferenciadas. Umas que viveram um passado, sim. né? Muitas vezes dolorido também pelas situações, e hoje uma família prática, gostou, não gostou, vai embora. Sim, é por isso que hoje, quando a gente fala da violência... Não? É por isso que hoje, quando a gente fala da violência contra a mulher, e aí a gente fala o porquê que tem tantas mulheres que continuam apanhando, tal, e continua, porque ela está doente emocional. É verdade. Entendeu? Ela está doente emocional, ela também, às vezes, ela é dependente emocional, dependente financeira e assim por diante. Então, ou seja, todo mundo precisa fazer uma terapia. Porque, Andy, você não acha que a mulher, recomeçar para a mulher, é muito mais difícil que para o homem, recomeçar para a mulher? Sim, eu trabalho em duas instituições femininas, Sonia. Eu presto serviço para dois centros terapêuticos. E se você quiser mandar um abraço para as instituições, fica à vontade, viu? Eu trabalho na instituição Semear, eu trabalho na Salvando Vidas com Jesus também, então um abraço para vocês. E que bom que vocês me deram a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência para vocês ajudá-las, né, a fazer que vocês entendam que o problema está na identidade, né? Elas precisam saber qual é a identidade. É porque muitas vezes a gente chega nessa instituição, Sonia, achando que o problema é álcool ou droga. Só que, na verdade, o problema não está aí, né? O problema está um passo antes. O que me motiva? Aí volta no que a gente começou falando da saúde mental. Qual é a recompensa que eu vou buscar? Qual é o vazio que eu quero preencher, né? E isso, dentro desse percurso, a gente vai entendendo o que a Tânia falou. Para a mulher, essa dependência emocional ela é muito latente. Porque enquanto eu estou na zona de conforto, sabe aquele lance de tá ruim, mas tá bom? Tá ruim, tá ruim, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Vamos levando? Vamos indo. Vamos levando. Porque o sofrimento, ele se torna comum, se torna algo que ela acha que merece ter aquilo. Mas quando vai investigar antes, às vezes viu o pai bater na mãe, às vezes apanhou muito na infância. Aí o que significa o afeto para aquela acolhida, né? Que afeto é igual violência, tipo, afeto de mãe e pai é igual violência. E quando vai para um relacionamento, entende que o afeto é uma forma agressiva, seja na palavra, seja no isolamento, seja na agressão. Então a mulher tem essa dificuldade por conta disso. Aí entra o que a Tânia falou. Eu preciso me resolver. Quando eu me resolver, eu vou entender que eu mereço muito mais. Eu preciso sobreviver mais desse relacionamento. Eu posso ter um banquete, eu posso, sim, entregar mais, né? Então, realmente, para a mulher, eu assisto muitas histórias, muitos relatos, e realmente é bem difícil.
Mas vocês estão sendo muito homenageados aqui. A Léo, né, mandou para a Taninha. Gostaria de mandar um beijo para a pastora Tânia. Sou o Léo do Bem, do Bem. Líder comunitário, Jardim Vermelhão, presidente da ONG, presidente do Conselho Gestor do PA. Dona Igreja, estou na dança e um amigo dessa pastora maravilhosa, só tenho que agradecer por esse coração gigante, pastora Tânia, sem preconceito, totalmente do bem. Léo do Bem. Sônia, aproveita que ele está aí, convida ele, que ele vai trazer a nossa amiga, que é a Miss Brasil Plus Size. Mesmo, já. Mas independente disso, já está convidado. Ele é maravilhoso. Ai, um grande beijo, obrigada por estar participando. Boa tarde, a Tânia é a mulher mais guerreira aqui do bairro dos Pimentas. Parabéns pelo trabalho. Wagner, do bairro dos Pimentas. Mandando um abraço para você também, viu? E aqui também nós temos a Helena do Tatuapé, muito obrigada, nos acompanhando. A Cláudia de Joinville, obrigada. A Rose de Diadema. E também aqui nós temos a Vera de Itatiaia, muito obrigada, Vera. A Débora de Alphaville, olá, Alphaville participando, um beijo para Ju. Rose de Diadema e também a Eliana da Moca. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E agora, antes de continuarmos aqui o nosso bate-papo, vamos aos áudios, não é? Ai, tô com saudade desses áudios. Manda os áudios aí, nosso querido Japa. Quero ouvir esses áudios. Muito obrigada a vocês que estão participando e nos presenteando com a sua audiência. Boa tarde, Soninha. Boa tarde. Aqui é o cantor Roberto Armani, aqui do estado do Espírito Santo. Estou assistindo o seu podcast e hoje temos, convidados especiais e o tema é importantíssimo, Verdade. Saúde mental. Parabéns, sempre com muitos bons temas. Parabéns, Soninha. Obrigada, podcast do Soninha. Estou ligado aqui, estou assistindo. Não perco um, hein? Um abraço. Beijo. Um abraço ao meu amigo Luiz Cancan, da Rede Elite. Obrigada. E fiquem com Deus. Obrigada, querido. Roberto do meu coração. Muito obrigada. Boa tarde. Quem fala aqui é o Ivan da Moca. Olá, estou Ivan. curtindo muito o programa da Soninha com esse tema fundamental, que é saúde mental e inclusão. Na verdade, uma coisa depende muito da outra. Sim. Então, parabéns mais uma vez, que esse programa esteja por muito tempo sendo feito, porque só inclui coisas boas. Obrigada, eu gosto meu amor. muito de vocês todos. Um abraço, Obrigada. Ivan da Moca. Parabéns. Ivan, muito obrigada, querido. Muito obrigada. Oi, Soninha, boa tarde, é a Regina da Casa Verde. Oi, Regina. Estou assistindo o seu programa Momentos, como sempre, com celebridades maravilhosas. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta, não sei se posso, mas vou deixar no ar. O que vocês acham importante para a inclusão social? Tá bem? Obrigada, uma boa tarde e parabéns mais uma vez, querida Sônia. Obrigada, sempre linda. em frente. Obrigada, amém. Vamos lá. Olha, vamos responder. Acho que ninguém melhor que você para responder a pergunta da nossa querida. Qual a importância, como fazer a inclusão social, qual a importância da inclusão social, enfim. Hoje, quando nós falamos de inclusão social, ela é bem abrangedor, né? Seja para a criança, para o adolescente, para... Bom, vamos começar pela criança. Pela criança, hoje nós estamos com um número muito grande, né, de crianças precisando ser atendidas na área da saúde mental, seja, principalmente depois da pandemia, né, seja na UABA,
A gente está com crianças, muitas crianças mesmo, com ansiedade, criança, jovem, adolescente, com a ansiedade está muito grande, tem muito jovem com ansiedade, muito jovem com suicídio, tá? Desejo suicida, e enfim. E isso também vai para o adulto, aí a gente vê a inclusão também na área da dependência química, que eles também precisam dessa inclusão, né? E para a mulher que está lá também carregando, porque a mulher é o muro de arrimo, né? Ela está ali carregando tudo, sempre, né? É mãe solo, vó solo, e a mulher ela acaba carregando tudo, a mulher é o muro de arrimo. Então, eu acho que precisaria que os nossos governantes, Soninha, tivessem esse olhar mais voltado, porque eu não sei aqui São Paulo exatamente o centro, mas onde a gente mora, que é Guarulhos, fica muito a desejar, né? Principalmente o bairro dos Pimentas, que é um bairro, gente, muito populoso. Sim. Muita gente, não é? Lá não é um bairro, é uma cidade, né? E lá nós temos tudo, porém a gente não tem esse acompanhamento na área de saúde, né? Da saúde normal. E a mental, então, já fica muito a desejar mesmo. Porque ontem eu até tive num centro de referência, né? E aí, eu vou te falar, eu não quis desmerecer as meninas, né? Mas quando você chega com uma criança, eu vou falar. Acho que você deve falar, porque agora eu fiquei muito curiosa. Quando você chega com uma criança que você não pode dar esse diagnóstico, assim, a gente tem o olhar, né? Mas quem pode mesmo dar esse diagnóstico é a neuro ou psiquiatra. E quando você leva essa pessoa para uma avaliação, não querendo desmerecer, eu fiquei sem palavras. Eu que falo tanto, fiquei sem palavras, porque eu não quis desmerecer as meninas. E eu sei que elas estavam fazendo. Aí eu conversei com uma mãe, que de lá mesmo já peguei o número da mãe, né? E eu também fui passar, o meu neto, inclusive, tá? E o meu neto, eu consigo identificar que ele tem síndrome de Tourette. Você sabe o que é, né? Quando a pessoa fica assim e tal. Mas eu gostaria que você explicasse, muita gente que não conhece essa síndrome. E ele fica com... são gestos involuntários pelos nervos. Então, eu vi que ele estava comigo no banco do carro a semana passada. E começou agora. Eu falei, já vou levar ele para uma avaliação para que venha, né, já matar o mal ali pela Isso pode ser fruto de ansiedade? Não só de ansiedade, mas genético também, entendeu? E aí... Quando eu fui passar lá com as meninas, eu fiquei bem quietinha. Eu não quis falar que eu era nada, né? Que não sou nada assim, né? Mas eu fiquei quietinha. Aí Aí eu já conversei com uma mãe, conversei com a outra, né? Que a gente quase não fala. E a mulher muito nervosa e tal. Aí foi para avaliação, foi fazer uma anamnese. Eu ali só observando. Quando acabou, eu falei assim, minha querida, qual que é a sua formação? Aí eu falei assim, e aqui vocês têm fono, tal. Né, que a gente que a gente é uma equipe multidisciplinar. Aí eu falei, mas deixa eu falar, qual que é a sua formação? Eu sou oficineira. Oficineira, o que é oficineira? Faz artesanato. Você entendeu? Que nem eu falei, eu não quis falar nada, porque eu não queria desmerecer a menina que estava ali. Ela poderia ter um outro olhar, entendeu? Então, uma oficineira, ela faz artesanato. É uma terapia, o artesanato, sim, mas para uma avaliação que mexe com o cognitivo, porque você sabe que isso, quando trata da neurologia, essas coisas, tá mexendo com a psicologia, tá mexendo com o cognitivo, entendeu? E aí eu falei assim para outra, e você? Ela sou... como que fala? A pessoa que estuda de enfermagem? Como que fala? Técnico de enfermagem. Isso, ela é auxiliar, entendeu? Então, assim, qual é a bagagem que essas meninas têm para poder fazer uma avaliação? Você entendeu? Eu saí de lá, entrei mudo e saí calada para não... Porque as meninas estão fazendo aquilo que elas foram colocadas ali, porque elas geralmente devem ser CLT e elas estavam cumprindo... Não, é porque nós somos uma equipe multidisciplinar. Gente... Uma equipe multidisciplinar que trabalha na área da saúde, pelo amor de Deus, Soninha, vai ter que ter um terapeuta, psicólogo, tal. Você entendeu? E psiquiatra, acima de tudo também, né? Então, você está entendendo? O que você acha disso, Andy? Dessa forma, assim, de colocar pessoas
não digo despreparadas, mas não preparadas para determinadas funções, e estar opinando, ensinando, recebendo pessoas e sem o devido preparo ou qualificação para isso nessa área. Então, é o que a Tânia falou. Por qual motivo aquela pessoa está ali, né? Dá um passo para trás, né? Qual é o responsável por ela que falou, cara, você precisa ficar aqui? Por qual motivo? Ela tem uma capacidade paralela, sim ou não? Ela está se preparando, sim ou não? Mas cabia a função dela estar lá? Então, um contexto ele é muito amplo, né? E isso compromete literalmente quem chega lá para buscar um diagnóstico assertivo. Então, você chega lá para buscar um diagnóstico assertivo, aí quem está do lado de cá, se não tem uma preparação como a Tânia tem, talvez acredite em algo que não seja para aquele momento, não seja mais adequado para aquela situação. Então, assim, qual que é por qual motivo, né Tânia? Né, é tão difícil porque eu moro no bairro do Grajaú e os postos de saúde lá que tem próximos, os médicos eles acabam não parando lá e fica algumas outras pessoas itinerantes. E a gente sofre um pouco com isso por conta disso, né? Que as pessoas realmente elas não estão muito bem preparadas para atender a comunidade e aí acaba acarretando. E Grajaú tem muita gente também, aliás, eu mandar um abração lá para o Grajaú, não é? Mas, Andy, se o tratamento de dependência química é tão difícil, porque tem várias fases, né, do dependente químico, é tão difícil. Por que as nossas autoridades não têm mais centros de tratamento, hospitais preparados para receber os dependentes químicos? Por quê? Porque é muito difícil você ficar com um filho com dependência química dentro do lar. Como tratar essa criança, como tratar um homem dependente químico sem ter aonde internar? Ou com internações caríssimas que a família não pode suportar. Como tratar essas pessoas? Como a família? Porque, a meu ver, toda a família fica doente. Sim. Porque não consegue, não é? Principalmente tirá-lo dessa abstinência ou tirá-lo dessa disfunção e, enfim... Como tratar um dependente químico dentro de casa? Porque hospitais são difíceis. Internação é cara em bons hospitais. Como tratar? Porque eu sei que eu devo estar falando com muitas famílias que não conseguem tratar e perdem muitas vezes aquele filho para o traficante, perde aquele filho para a droga. Por quê? Porque não tem condições do tratamento e não tem condições de mantê-lo dentro de casa. Como você vê isso para o futuro? Quando eu falo um filho, eu falo de um ser humano, pode ser o marido, pode ser uma criança, como pode ser um adulto já, que volta para a casa dos pais para serem tratados. Como tratar essa criança ou esse adulto, essa pessoa dependente química dentro de um lar por não ter aonde internar? Então, Sônia, na verdade, existem alguns caminhos que podem ser seguidos, quem não tem um poder aquisitivo expressivo ou não. Existem alguns municípios que conseguem custear isso, conseguem alguns translados também. Eu não sei muito a fundo, eu estou me inteirando mais disso, que eu também não sabia que existia essa possibilidade. Então, existe sim alguns municípios que conseguem custear essa internação. Tem um outro ponto que são as involuntárias. Então, tem todo um processo que precisa ser autorizado para que leve esse dependente químico para uma instituição também. E Sim. Tem um outro ponto, quando a família não é desprovida dessas informações e não tem como... é ignorante nesse passo, porque muitas vezes a gente não sabe lidar com aquele dependente químico, existe um amor exigente
que é o primeiro passo, que é onde as famílias vão para, naquele primeiro momento, achar que o problema está no ente querido, que realmente está, mas vai lá e acaba entendendo que ela precisa se colocar em primeiro lugar também. Certo. Ao ponto da pessoa que usa o álcool e a droga, existe um primeiro passo que a gente precisa dar, que é admitir que tem problema com álcool e droga. Então, a maior dificuldade, Sônia, para quem usa álcool e droga hoje, é admitir a completa derrota. Tipo assim, eu perdi. Eu não dou conta. Uma vez que eu começo, eu não consigo mais parar. Então, eu dei o primeiro gole, é 2, 3 dias. Eu usei a primeira, é 2, 3, 4 dias, devastando tudo. Então, a maior dificuldade hoje é a pessoa admitir que está doente. Exato. Que ele está doente. Exato. E ele precisa querer se tratar também. Querer se tratar. Sim. E buscar na família o apoio, mas não dando desculpas para esse tratamento, e sim aceitar que ele não pode continuar mais assim, não é? E é um grande problema aceitar, um grande problema, porque durante muito tempo eu defendi o meu uso de álcool e droga, eu justificava em tudo, nas vezes que meu pai foi embora de casa, nas vezes que minha mãe saiu acabou namorando com outras pessoas, porque, né, minha condição social, tudo eu justificava o meu uso, né? Eu não trazia para mim a responsabilidade que eu distorci tudo e o problema estava em mim, não era no outro. Então eu precisei admitir isso também. Então é um enorme processo, né? Então a maior dificuldade hoje mesmo para quem tem esse distúrbio, né, tem esse problema de obsessão e compulsão por algo, é admitir que perdeu. E você entende que o lar é o melhor lugar para tratar essa pessoa ou não? Tratar em que sentido, você diz, Sônia? Em amenizar, em fazer com que ele compreenda que ele está doente. O lar é o melhor lugar ou não? Ou é melhor uma clínica e acho que essa pergunta eu ia fazer para a Tânia, não é? Do amor exigente, não é? Até só para completar, e a Tânia me completa a minha resposta, por favor, Tânia, em relação à família. O que eu identifico ao longo do tempo, Sônia, é que as conversas difíceis e desconfortáveis que a gente tem que fazer com o nosso ente querido, a gente não faz. Não faz, não é? Aí paga o preço depois. Porque os trejeitos, o desleixo, o olho avermelhado, as coisas desequilibradas, elas são sintomas que vão aparecendo. Só que a família nega. A família finge não entender. Demência. É muito importante falar isso, sabe? Porque a família tem tanto amor, que não é, às vezes, nem finge, não acredita. Nega. Entra numa negação violenta, e isso vão passando os dias, e não tem a coragem devida de pegar o seu ente querido e falar, cara, vamos trocar um papo, vamos ver o que está acontecendo. Não tendo essa conversa difícil e desconfortável, as coisas elas vão crescendo, porque o uso ele é progressivo, né? Então ele vai aumentando ao longo do tempo, porque a gente quer fugir da realidade. Aí nesse meio do caminho a família se perde. Aí a Tânia pode falar um pouquinho em relação ao amor exigente, né? Ela continua complementando aí o que na parte familiar, né? É que, assim, a bebida também é complicado, viu, gente? A bebida é a droga que mais mata por ser ilícita, né? É. O maior problema de tudo isso é a família entender que é uma doença. Começa por aí. Primeiro, a maioria das pessoas fala, isso é sem vergonha, isso ele vai parar quando quer. Não. A pessoa não entende que às vezes a pessoa tem a predisposição. E quando a pessoa tem a predisposição, ela não vai parar. Porque ela é progressiva, fatal e incurável. Não é assim que você vai falar, vai parar de usar e vai parar. Não, não vai. E outra coisa, dentro de casa vai tratar? Não vai. Porque você não está preparada para ajudar ele. Entendeu? Aí, falando por Guarulhos só tem um CAPS. Tem os outros CAPS, que é de saúde mental, tal. Mas CAPS AD, que é álcool e outras drogas, só tem um, que é lá na Vila Augusta. Nós precisávamos, tipo que nem o bairro de Pimenta, como você falou, é o segundo maior cartório eleitoral que está lotado lá de gente. Eu não lembro agora, porque compactaram, eu não sei exatamente quantos bairros tem dentro do bairro de Pimentas. Então, nós precisávamos ter um CAPS AD. Até porque, de lá da minha casa, se eu quiser ir no CAPS AD, eu tenho que pegar, acho que 2 ou 3 ônibus para ir para lá. Então, como que eu vou pegar o meu filho surtado, o meu filho que está com problema e andar tanto? Atravessar a cidade, né? Então, aí já é um problema.
Aí, segundo, nós não temos políticas públicas em Guarulhos para dependência química. Por isso que eu resolvi me candidatar a vereadora. Olha lá, então é uma pré-candidata. E assim, eu nunca, quem me conhece sabe, me falou assim, você não pode falar que nunca quis. Eu nunca quis mesmo, nunca tive pretensão política. Você já me conhece há um tempo, nunca tive pretensão política. Só que a coisa está tão decadente, cada dia crescendo, a evolução é muito grande. E aí você olha, que nem você, eu estava conversando aqui, agora você fala, tipo assim, quando a gente fala de saúde mental, que você tá com um filho surtado, teve um caso, um dia desses, a menina estava pelada na rua, pelada, tirou todas as roupas e estava pelada. Você liga pro SAMU, resgate, você, ó, esquece deles. Você liga pra polícia, a polícia não põe a mão. Você vai chamar quem? O Batman, o Robin? Homem-Aranha? A gente não tem quem chamar. Aí é nessa hora que eles ligam pra Tânia, que eles ligam pro Andy, porque a gente tem umas parcerias com umas casas que a gente consegue fazer esses encaminhamentos, porque eu faço encaminhamento. Certo. E aí, qual que é a minha maior briga? Nós temos várias CTs que, ao invés dos nossos governantes, né, cuidar dos munícipes e falar assim, não, ó, já tem essa casa A, casa B e a casa C. Vamos ver o que eles estão precisando? Vamos ali, vamos colocar dentro da lei para que a gente vai lá e dê condições, faça um convênio com isso, não tem. Vai lá, a vigilância sanitária vai lá e fecha. E aí, outra coisa pior que acontece, esse cara tá na rua, todo machucado, cheio de bicho, N coisas. Abandonado, Tá lá, pela doença. dormindo na rua e tudo. Quando você pega esse cidadão, porque eu tenho tantas histórias para contar que eu ficaria aqui a noite inteira. Eu peguei um senhor, aliás, foi o Tom que levou para mim. Amo o Tom, que foi ele que me ajudou desde o começo da minha carreira. Amo o Tom, o Leozinho, o Clécia, Léo, a Joelma. Foi todos eles que apoiaram. Eu falo que é minhas loucuras, né? Que eu cheguei até aqui, mas foi através deles, né? Que acreditaram no meu trabalho, que eu cheguei até aqui. E ele pegou esse homem lá no Jardim São João. Esse homem estava já não sei quanto tempo na rua. Só resumindo, o doutor, que é aquele médico, eu tinha muita vontade de encontrar aquele médico, que ele foi lindo. É um médico de lá do HMU, que estava dando atendimento lá no Hospital Pimentas. Ele ficou das 8 da noite, da meia-noite, até acho que umas 4 horas da manhã, só tirando o bicho do pé desse homem. Depois debridou, amputou, tal. Então, quer dizer, essa pessoa ela pode estar na rua. Agora, se ela for acolhida, aí você não pode. É mesmo? Não pode. Aí entra todas as leis. E se for o menor que está lá, o menor está lá na rua apanhando, o menor está lá assaltando, o menor, ele está no uso, entendeu? E quando eles estão no uso muito abusivo, eles não têm noção, eles já perderam a noção. Aí, eles podem ficar lá na rua fazendo tudo, mas se você acolher, se uma casa acolher, no outro dia chega conselho tutelar, porque esse conselho tutelar, o lugarzinho, viu, de pessoas que não estão apropriadas para, sabe, eles precisavam conhecer melhor, sabe, as leis para poder estarem ali, porque já é uma outra questão se a gente for entrar, que eu fico revoltada. Aí vai conselho tutelar, aí vai todo mundo, você entendeu? Só que quando a pessoa tá lá, precisa... Porque houve o acolhimento. Sim. Então, aí todo mundo se envolve depois que houve o acolhimento. Isso. Mas Pessoa... enquanto está na rua, ninguém se incomoda. Não. Tem uma pergunta aqui sobre a saúde mental. Gostaria de saber dos convidados, da Tânia e do Anderson, se eles atendem só em clínicas ou fazem atendimento personalizado. E onde eu posso entrar em contato? Alex Júnior, de São Paulo. Olha que interessante, não é? Eles gostariam de um atendimento personalizado. Fala sobre isso, meu querido. Pode deixar seu telefone, seu contato. Alex Júnior. Alex, obrigado pelo interesse. A gente tem um site de agendamento, que é colanoend.com.br. Colanoend com Y no final. colanoend.com.br. Lá você faz o agendamento, a gente consegue fazer as sessões online. Tem as nossas redes sociais, que é @colanoend. E nosso Instagram é esse também, @colanoend.
quiser. E você, querida? Na verdade, assim, temos as parcerias, né? Eu, Tânia, a gente está tudo junto aí. Pode nos procurar. E onde procurar a Tânia? Agora vai ser difícil, não é? Está pré-candidata, ela vai estar aí somando e desejo que você seja vencedora, querida, porque nós precisamos de pessoas assim, atuantes em toda a nossa cidade de Guarulhos e em São Paulo também, né? Porque quando nós falamos em vereança, nós falamos numa política da cidade, não é? Não é questão de bairro, mas acima de tudo com conhecimento. Nós precisamos, né, de líderes com conhecimento do que é mais importante e ser essa voz poderosa, já com uma habilidade, uma assessoria e, acima de tudo, um conhecimento grande aonde agir, como atuar, o que fazer e as parcerias, principalmente, porque nós não fazemos nada sozinhos, né, querida? Então, estou ouvindo a rádio e passei por esse problema. Abandonei meu marido, que passava por esse problema, e hoje vejo que errei. Deveria ter procurado ajuda. Valquíria do Tucuruvi. Valquíria. Não, meu amor. Ela passou, né? Passava por esse problema e hoje se arrepende, né? Está dizendo que errou e deveria ter procurado ajuda. Valquíria, é muito difícil a pessoa, pelo que eu entendi, você simplesmente não abandonou, você não fez com que a pessoa entendesse que o errado era ele. É como o doutor aqui falou, que a pessoa tem que aceitar que está doente. Se não aceitar, por mais que você se dedique, não vai adiantar. Não é? Sim. Assim como o alcoolismo, assim como vários tipos de dependência de drogas e tudo mais, se a pessoa não aceitar, não adianta, não é? Aí, ao invés de um ficar doente, fica a família toda. Não é verdade? Mas, meus queridos, estamos finalizando aqui o nosso podcast. Não sei se tem áudio aí. Tem áudio? E eu gostaria que vocês deixassem já, agora no iniciozinho de julho, não é? Uma mensagem aqui para todos os nossos ouvintes, os nossos telespectadores, porque é muito gostoso bater papo com vocês, principalmente com o conhecimento que vocês têm, porque a gente nunca pode dizer dessa água não beberei, não é? Nenhuma família pode dizer, eu não tenho um marido ou uma esposa, uma mulher alcoólatra, um filho, um dependente. Todos nós que temos famílias estamos sujeitos a tudo, não é? Inclusive nós mesmos, não é? Então, é muito bom esse conhecimento, conhecê-los, ter essa referência principalmente. Então, Taninha, você como pré-candidata, logo mais não vai poder estar aqui conosco. Deixa a sua mensagem, que você já deixou aí brava. Ela não tem, e eu quero ver você colocar. Deixa a sua mensagem para tantas famílias que estão nos assistindo, nos ouvindo e nos dando esse privilégio dessa audiência, querida. Então, Soninha, é aquilo que a gente estava falando no começo, né? A gente só pode sugerir, né? Mas que cada ouvinte, cada mãe de família, eu falo principalmente os líderes religiosos, sabe? A gente tem muitos pastores. Eu acho que precisava buscar um pouquinho mais de conhecimento, sabe? Para poder também estar ajudando, né? Porque nós somos... Sim, seria... Eu acho que é de suma importância. Sim, eu acho que nós temos que ser multiplicadores de informação, que nem o Léo do Bem, ele é uma grande liderança, ele faz um trabalho tão lindo. O Léo é maravilhoso, sabe? E ele faz um trabalho tão lindo dentro da comunidade. Então, assim, pessoas que nem ele, sabe? Ele é uma pessoa também que está engajado ali
nas brigas, assim, sabe? Indo para as reuniões, porque nós precisamos buscar, porque a gente precisa saber ajudar, não só os de fora, mas começa dentro de casa mesmo, né? E então nós temos que ser multiplicadores, que se dê o direito, procure um grupo de apoio, tem Amor Exigente, o Amor Exigente já está, acho que há 37 anos no Brasil, e em todo lugar tem um grupo de Amor Exigente, procura a gente aí, porque o site vai te direcionar, entendeu? De acordo aonde você mora. E eu não vou poder estar dando continuidade, mas porém o grupo continua. Eu tenho a Zélia, que deve estar aí assistindo, que é uma linda, maravilhosa. Zélia. A Zélia, a Maria, a Georgia. Eu tenho umas pessoas lindas, maravilhosas que estarão lá, né? Dá o teu endereço, deixa o seu endereço lá em Guarulhos. Sim, Rua Leonídio Pessoa de Almeida, 169. E ali é Jardim Angélica, né? Jardim Angélica. Já está no site, né? Quando as pessoas procuram Amor Exigente, já tem o site mesmo, já direciona, né? Certo, Amor Exigente com a Tânia da Bethesda. E lá já tem meu número, já tem tudo, né? Então lá, seja internação, a pessoa que está precisando, que está com um ente querido aí precisando de uma intervenção, a gente encaminha também, sabe? Porque a gente sabe que em São Paulo tem outros projetos também, que a gente faz uma anamnese da família, a gente fala do CRATOD também, que é muito bom, né? Um órgão do Estado, né? Que é muito bom. Sim. E assim por diante, né? Mas se alguém quiser falar um pouquinho sobre isso, pode me ligar. No fazer 11, parte também, está fazendo parte. No 11 9 60 23 0353. Qualquer hora que precisar de ajuda, não tem dia nem hora, Soninha. Meu telefone está sempre no ar, porque sempre tem uma mãe precisando, sempre tem uma mulher que não sabe o que fazer, às vezes ela sofreu uma violência, N problemas, né? É só ligar pra gente, tá sempre no ar, eu nunca desligo meu telefone. Linda. Eu atendo qualquer hora, ou então eu falo, deixa mensagem, depois eu retorno, porque quando a gente não atende, é uma vida que pode estar se perdendo, né? E eu quero desde já, tá, Sônia, agradecer, né? Eu quem agradeço, por meu esse amor. momento tão bom, agradecer o Andy, que aceitou também, né, de estar aqui, né? Agradecer a cada um de vocês, né? Obrigada, meu amor. Que dá essa oportunidade pra gente tá falando que existe um trabalho. Não é só a rede pública, nós do terceiro setor estamos aí fazendo o trabalho que os nossos governantes não fazem, que não trata os munícipes como tem que ser tratado, né? Então, que nem eu falei, a gente pode não ganhar a eleição, mas a gente vai aproveitar e vai fazer barulho, vai falar, ó, a gente tá aqui há 17 anos trabalhando. Não é 17 dias, é 17 anos de uma vida, tá? É uma vida, não é? Uma vida, e eu nunca fiz isso por política nem nada, só que a gente entende que são políticas públicas que a gente precisa lutar para que a gente possa dar esse acolhimento a cada um. Muito obrigada, mas muito obrigada mesmo, Sônia. Obrigada, querida. E temos um áudio antes do nosso querido... na verdade é o Andy, mas é o nosso terapeuta aqui batendo um papo, deixar a sua mensagem tão importante. Vamos ao áudio, querido. Olá, aqui é a Nani do Brooklyn, São Paulo. Estou passando aqui para parabenizar, Soninha, pelo seu trabalho. Seus podcasts são maravilhosos. Obrigada, amor. Gosto bastante. Este tema de hoje, saúde mental e inclusão, é muito importante. A gente precisa saber muito a respeito para poder desenvolver, né, com as pessoas. É muito legal. Parabéns, Soninha. Parabéns mesmo. Seu trabalho é muito show de bola. Gosto bastante. Obrigada. Deus abençoe o seu trabalho, viu? Muito obrigada. Parabéns aí aos convidados, que sejam sempre maravilhosos em tudo que fazem. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. E a vocês também. Agora você, Andy, deixa sua mensagem, querido, seu contato. Tem outro... Olá, vamos lá. Olá, boa tarde. Estou mandando um áudio desde Barcelona para minha querida Soninha, que estou escutando o seu podcast. Obrigada. Um saludo e um beijo muito grande de parte de Abraham da Espanha. Obrigada. Eu estou adorando o podcast do tema de saúde mental e inclusão. É um tema muito importante que todo mundo teria que saber e estar atento, porque é algo que padecemos no mundo inteiro, tá? Assim que um beijinho, muito obrigado. E um beijinho e parabéns para meu Cancan, que ontem foi seu aniversário. Obrigada, um beijo muito grande. Amo vocês.
Nós também amamos você. Obrigada. Abraham da Espanha, sempre querido. Alô, Soninha, tudo bom, Soninha? Como meu amor, eu tô ótima. Soninha, dando parabéns aí no programa, estou assistindo aqui. Eu sou o Pica-Pau de novo. Ô, viva! Aqui de Piracicaba. Falou, Soninha? Falou! Legal aí, hein, o assunto aí, falando sobre saúde mental. Isso é muito importante, hein, Soninha? É mesmo, Pica-Pau. Legal, hein? Muito importante. Pra galera aí, falando da saúde mental. Falou? Falou. Soninha, aquele abração aqui, vou ficar assistindo até o final aí. Obrigada, eu estava sentindo tua falta, Pica-Pau. Obrigada, meu amor. Agora sim, nós só temos que agradecer esse carinho tão grande, não é verdade? Muito emocionante, bom, de tantas pessoas, de longe, de perto, e a importância, e tendo consciência dessa importância desse bate-papo, mas com certeza vocês voltarão para a gente estender um pouquinho mais tudo sobre isso. Deixa sua mensagem, meu amor. Sônia, tem algumas coisas que a gente precisa desmistificar, que é aquela frase que as pessoas muitas falam, que é uma vez drogado, sempre drogado. Né? E não é uma verdade. Eu sou uma prova disso, eu sou um milagre. Então eu já venho funcionando como centenas de milhares de pessoas que estão em recuperação também. Né? Eu estava trabalhando até fevereiro, eu saí do meu trabalho para eu poder me dedicar a um projeto. Eu tenho um canal no YouTube também, né, de podcast. Então, que maravilha! Vamos falar desse canal? Lá eu levo pessoas que estão em recuperação, eu levo profissionais da saúde. A Tânia já participou lá para falar do Amor Exigente. Então, quem se interessar pelo trabalho, cola no Andi, com Y no final, .com.br é o site. Cola no Andi, você consegue achar no YouTube também e no Instagram. Esse canal, eu procuro dar voz para quem não tem, sabe, Soninha? Muitas pessoas, elas não são ouvidas, não são escutadas porque não têm oportunidade. Sim. E lá eu dou essa oportunidade para motivar outras pessoas a ter uma centelha de esperança, falar, cara, se ele conseguiu, eu também consigo, né? Então, a intenção do canal é essa, e esse projeto, ele já nasceu. Então a gente tem a plataforma do apoie.se/colanoend, lá tem todo o descritivo do projeto, lá tem como você colaborar, se quiser, tem como acompanhar, indicar para alguém, tem todo o nosso material lá do que a gente já fez e faz, de uma forma voluntária ainda, né? Não temos o recurso que a gente usa próprio, mas é zero problema. A premissa do projeto é fazer com que aquela pessoa que não tem informação passe a ter e crie uma centelha de esperança, tanto do familiar quanto do ente querido. Que maravilha, vamos repetir. O canal é no YouTube, Cola no Andi. Isso, com Y. Não é? E esse canal, você está nas entrevistas todos os dias, ou qual o horário que pode entrar em contato com você? O espaço que eu uso lá, Sonia, ele é gravado, né? Não é ao vivo. Certo. Porque é algo gratuito que a gente conseguiu. Certo. Então a gente grava, e uma vez por semana um conteúdo novo. Então toda semana tem ou um profissional da área de saúde ou de alguém de RH para ver como lidar com aquele pessoa que tem problema de dependência na empresa. Eu tenho psicólogo, eu tenho psiquiatra, eu tive a Tânia lá para nos ajudar com o Amor Exigente, pessoas que estão em recuperação. Então assim, o trabalho ele está muito consolidado, o ecossistema ele está muito bom. Parabéns, então, parabéns. Quem se interessar, vai lá no Instagram, né, @colanoend. Quem se interessar pelo projeto, apoie.se/colanoend, lá tem tudo que a gente faz, onde a gente quer chegar com a nossa intenção. E se você também quiser ser entrevistado, sim, conta a sua história. Exatamente. Não é verdade? Você vai ser muito bem recebido lá. Muito bem-vindo e muito obrigado, Soninha, pelo espaço. Obrigada a você, por abordar meu amor. um tema tão latente, viu? Tão muito importante, não é para nós. Mas antes de dar a minha mensagem aqui, eu quero oferecer o meu presentinho a vocês, né? Uma lembrancinha aqui do nosso podcast para agora, nesse friozinho, para vocês tomarem um chocolatinho, um cafezinho, essa lembrancinha aqui nossa, dos nossos momentos aqui. Sejam sempre muito bem-vindos. Obrigado, viu, Tânia? E
estamos aqui sempre com o nosso coração aberto para receber você e todos vocês aqui que fazem parte, não é, desses momentos tão especiais na nossa vida. E os momentos passam tão rapidinho, não é? Bom, a minha mensagem é o seguinte. Eu ouvi há pouco tempo de uma psiquiatra o seguinte, que para nós tratarmos um dependente, nós não podemos nos encher de amor, porque amor nós já temos. Nós devemos ter autoridade naquilo que nós fazemos ou talvez venhamos a exigir, porque é um tratamento. Então, nós devemos exigir que ele participe da família, que ele tenha seus horários, que ele fique em casa, que tome os medicamentos, porque se nós facilitarmos, nós seremos facilitadores de uma enfermidade que dificilmente vai ter cura. Então, é claro que nós vamos fazer tudo isso com muito amor, mas, claro, com muita sabedoria e muita autoestima e, acima de tudo, pedir a Deus que nos fortaleça sempre e que nos mantenha sempre com uma mente boa, uma mente sadia para enfrentar todos os problemas que chegam nas nossas vidas. Muito obrigada e eu convido a você a sair de toda tristeza, a parar um pouquinho, se olhar e de repente recomeçar. Faz uma viagem, assim como eu, dei uma pausa, fui ver meus amigos lá em Salvador, um grande beijo e voltei porque não consigo ficar longe de vocês, que eu amo muito. Quero cumprimentar o nosso querido presidente Cancan, que fez aqui o aniversário dia 1º, e desejar a ele toda a felicidade do mundo, porque nós desejamos tudo de maravilhoso a quem nos dá as oportunidades. Então, um grande beijo, Cancan, seja sempre muito feliz e obrigada por abrir a porta do mundo para cada um de nós que estamos aqui diante do microfone. Seja muito feliz e é isso que eu desejo a todos vocês. Muito obrigada e até a próxima semana, se Deus quiser. Muito obrigada, um beijo. Feliz Júlio. Obrigada, minha querida. Obrigada. A Rádio Elite acabou de apresentar a revista eletrônica Momentos com Sônia Apolônio.